Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 10 de agosto, terça-feira, a igreja nos convida a celebrar a memória de São Lourenço, diácono e mártir. Te convido no dia de hoje a elevar o teu coração e as tuas preces e súplicas em favor dos diáconos, sejam eles da sua paróquia, e aí nós, com toda certeza, nos lembramos no primeiro momento dos diáconos permanentes, e aqui rezamos de um modo especial, enquanto Paróquia Imaculada Conceição, pelo diácono Dante Fiore, mas também procure em sua comunidade elevar a sua oração pelo diácono permanente de tua comunidade ou o diácono transitório. Lembramos de um modo especial os dois últimos diáconos transitórios de nossa diocese que foram ordenados, o Williams Onaca e o Márcio da paróquia São Vicente de Paulo em Cianorte. São dois jovens que estão a caminho do sacerdócio e vivem neste intervalo de 6 meses, mais ou menos, de 5 a 6 meses, a entrega amorosa por meio do ministério do diaconato, do entrega e do serviço a Cristo e aos irmãos. Portanto, no dia de hoje, elevemos o nosso coração ao Deus do céu e possamos rezar pelos diáconos que fazem parte de nossa vida. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 12, versículos 24 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente a história e o relato sobre São Lourenço que hoje a liturgia nos concede. Lourenço viveu no século III e foi diácono do Papa Sisto II. Era encarregado do caixa comum da comunidade. Quando se agravaram as perseguições, distribuiu o dinheiro aos pobres. Foi torturado sobre um braseiro ardente. Durante o suplício rezou por Roma, que lhe retribuiu o gesto, edificando grande número de igrejas em seu nome. O exemplo de fé e coragem do padroeiro dos diáconos nos fortaleça no serviço à igreja. É de São Lourenço a famosa expressão ou a famosa frase: pode virar do outro lado. Diante do braseiro que estava sendo queimado, ele então vai se entregando e vai se doando a Deus por meio então deste martírio. São Policarpo também tem uma experiência, o bispo de Esmina, ele tem essa experiência também de um martírio, e ele escreve esta carta, uma carta, dizendo à comunidade que ele estava indo para a sua entrega do martírio. E ele diz a esta comunidade: não me segurem, eu estou indo em direção então ao martírio, como este grão de trigo que precisa ser triturado e moído. O Evangelho de hoje nos traz um pouco esta imagem.
Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, ele continua a ser apenas um grão de trigo, mas se morre, produz muito fruto. Este morrer, amados irmãos e irmãs, não precisa ser simplesmente a realidade nossa enquanto seres humanos de cessar a vida, mas a entrega amorosa e cotidiana do dia a dia. Isso também é um morrer, muitas vezes para nós mesmos, em favor do bem daqueles que o Senhor nos confiou. A isso, Santa Teresinha do Menino Jesus caracteriza como martírio incruento, ou seja, um martírio que não há derramamento de sangue. E São Lourenço, portanto, não tem medo. Ele vai ao encontro de Cristo por meio do seu martírio, defendendo a Igreja, amando-a até as últimas consequências e rezando pela Igreja de Roma. Também nós, amados irmãos e irmãs, em nossa caminhada, somos convidados a esta realidade. O morrer para si mesmo, para edificar e produzir bons frutos, mas também a entrega e o serviço. É o próprio Senhor Jesus que nos diz que o apegar-se às coisas deste mundo nos prende, nos faz prisioneiros, e o serviço nos leva a uma entrega amorosa e gratuita. Se alguém me quer servir, siga-me, onde eu estou estará também o meu servo. No convite ao seguimento, nos recordamos, amados irmãos e irmãs, a conclusão do Evangelho do 18º domingo do tempo comum, aonde o ir ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, que se revela como pão da vida, nos dá a garantia da saciedade, tanto da fome como da sede. Fome e sede espiritual que muitas vezes temos em nossa vida. Hoje também nós somos convidados a, voltando então sobre a nossa realidade enquanto família, para este chamado que o Senhor nos fez, tomar consciência então, neste terceiro encontro, o amor no matrimônio. O matrimônio é chamado, é vocação, aonde o casal é convidado a celebrar o amor. E aí nós precisamos, com toda certeza, tomar consciência do que significa esse amor nesta caminhada. Então, assim, procurando viver na realidade daquilo que o próprio Papa Francisco nos convidava a refletir pela exortação apostólica Amoris Laetitia, na realidade da alegria, do amor, nós somos convidados a refletir em nossas famílias sobre as manifestações do amor, sobretudo o casal, no âmbito do matrimônio. O amor passa por decisão, escolha, renúncia, perdão, alegria e cruz. Não se trata de um mero sentimento ou de uma atração física, mas é, sobretudo, uma oportunidade de dar a vida pelo outro. O casal cristão deve imitar a Cristo nas diversas manifestações do amor. Por meio do amor conjugal, o casal torna-se parceiro de Deus na criação ao gerar os seus filhos. É importante que o marido e a mulher sejam acompanhados com toda certeza nesta caminhada pela Igreja, na prática deste amor esponsal. Fazer com que esta realidade mais imediata da família como a primeira comunidade viva este valor imensurável dentro da grande comunidade. Enfim, que o casal se ame como Jesus ama a Igreja, a sua amada Igreja, a sua esposa. Peçamos no dia de hoje, junto com a oração voltada aos diáconos permanentes, que possamos rezar ao menos uma dezena do terço pelas famílias, pelo amor no matrimônio, para que haja amor, concórdia, para que haja perdão, reconciliação nas famílias, tantos episódios que nos ferem o coração. Então, que no dia de hoje, uma dezena possa ser voltada
pelas famílias, para que edifiquem e busquem este amor constantemente, e pelos diáconos que o Deus da vida nos concedeu conhecer, que fazem parte de nossa vida e de nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.